Lição número 21. Como nós, em tudo foi tentado. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Embora de certa forma já explorado o assunto em lição anterior, vejamos outro aspecto aqui contido. O texto afirma que não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Essa é sem dúvida uma outra discussão antiga, porém que agora tem se levantado no meio do povo da verdade presente, onde dois lados se posicionam, uns defendendo que Cristo, embora humano, venceu porque era divino, e outro que defendendo o contrário, ou seja, que Cristo venceu não porque era, mas apesar de ser completamente humano. Que lado estaria correto? Na maioria das vezes, temos percebido que muitos que defendem um ou outro lado, invariavelmente tropeçam em palavras do tipo divindade, divino, deidade, pós e pré-lapsariano e outras com significados similares. Esses tropeços, ou seja, a falta de entendimento do que realmente significam cada uma dessas palavras, criam não poucos conflitos e confusão. Para se ter uma ideia, sequer o dicionário pode ser usado nessa questão, pois o mesmo não é inspirado e então concede a divindade mesmo a deusas e a deuses os mais variados. Assim, mas confunde que ajuda, pois os sinônimos que encontramos no mesmo para a divindade são Deus, deusa, diva, nome, nume, potestade e por aí segue. Ocorre que divindade, embora relativa às coisas de Deus, não é Deus. Tampouco o que é divino é Deus. A Bíblia, por exemplo, é divina em sua inspiração e origem, mas não é Deus. Não é divina em sua natureza ou substância, pois foi escrita por homens e sua composição material, papel, tinta, formato, etc., é terrena, ou dizer, humana. Assim temos que o texto, de forma clara, apresenta a verdade incontesta de que Cristo é um sumo sacerdote que, contrariamente aos demais que arrogam a si mesmos este título, e quanto mais surjam pretendendo este nome, compadece-se das nossas fraquezas porque em tudo foi tentado, sendo exatamente como nós, porque como nós, diz o texto, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Ele assume então a natureza humana e é tentado como nós somos. Lembre-se que nós não temos em nós mesmos um poder escondido para operar um milagre se quisermos, porém tendo Cristo como este grande diferencial e único diferencial, o não ter pecado. É preciso então entender isto. Se é exatamente igual a nós, mas é diferente, já que ao mesmo tempo que é como nós, está muito acima de nós, em que é diferente quanto à natureza? A diferença é o que o texto exprime, porém sem pecado. Cristo então assume a natureza humana de pecado, porém ele é sem pecado. Como assim? Como entender um ser que assume uma natureza de pecado, mas é sem pecado? Ele assume um corpo de lobo, mas nunca permitiu que o lobo se manifestasse. Em termos bíblicos, vamos encontrar assim expresso: Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Romanos 8:3. Cristo vem a esta terra então, assumindo a semelhança da carne de pecado, mas pelo pecado condenou o pecado na carne. Ou como dizer, prendeu, amarrou o pecado dentro da carne e nunca deixou que o pecado aflorasse ou tivesse êxito. Majestoso, não? Um sumo sacerdote que sabe o que é ser tentado. Lembre-se que Deus a ninguém tenta e não pode ser tentado. Mas mais que isso, que nos ensina a vencer, pois venceu e não apenas nos presenteia com a sua vitória, mas nos ensina como vencer. Pense nisso. Lembre-se, de graça recebeste, de graça dai. Então, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e que Deus seja contigo.